A Federação Anarquista Gaúcha denuncia. Quem te explora tem sobrenome. No início da década de 1920, em Porto Alegre, se inicia a ligação da família Maisonave com o mercado financeiro. Vinícius Maisonave fundou a Maisonave Corretora e presidiu por anos a Bolsa de Valores do Extremo Sul. Nos anos 60, o filho de Vinícius, Roberto Maisonave, entra para o negócio da família, passando a atuar como consultor financeiro do Montepio da família militar, sistema de previdência privada fundado em 1963 por um grupo de oficiais do Exército. Durante a ditadura, milhares se associavam diariamente ao MFM, e com isso a entidade passou a comprar inúmeros bancos e empresas. Em 72, Maisonave fundou a madeireira Maisonave Giacomet e comprou um imóvel com mais de 100 mil hectares de mata de araucária no Paraná, por 30 milhões de dólares, financiado pelos militares. A chegada da madeireira na região acirrou os conflitos fundiários entre indígenas e camponeses que ali viviam, com os ditos proprietários da área, que chegou a ser considerada o maior latifúndio contínuo que existia na região sul do Brasil. Logo, graves problemas financeiros passaram a aparecer no Montepio da família militar e em diversos bancos com os quais mantinha relação, incluindo o Banco Maisonave. As despesas começaram a ser maiores do que a receita, e descobriu-se que os balanços financeiros estavam sendo fraudados. As fraudes consistiam numa complexa triangulação entre bancos, construtoras e empresas do ramo imobiliário, envolvendo a compra de empreendimentos em dificuldades, viabilidade discutível, incorporando, por exemplo, diversos bancos e projetos imobiliários falidos, utilizando recursos que eram captados do dinheiro investido por seus associados. O dinheiro era movimentado de empresa a empresa, com CNPJs laranjas, muitas vezes fraudando compra de imóveis com cheque sem fundo e liberando recursos sem as assinaturas necessárias. Essas movimentações escapavam da fiscalização do Banco Central do Brasil. Nos anos 1980, uma grande quebradeira atingiu estas instituições financeiras e afetou toda a economia brasileira. O Grupo Maisonave foi liquidado extrajudicialmente, após crimes contra o sistema financeiro nacional. O mercado financeiro sofreu com a quebra do Sul Brasileiro, do Habitasul e do Brasil Invest. No segundo semestre teve mais. Comind, Auxiliar e Maisonave. Todos liquidados. Sobem a bolsa e a inflação e cai o ministro Dornelles. A falência do Banco Maisonave, junto a outras instituições, em 1985, causou um rombo de quase 7 trilhões de cruzeiros, dinheiro que na época era suficiente para construir 390.851 casas populares, equivalente a cerca de 5% de todo o orçamento da União. Até hoje, ex-clientes do Banco Maisonave reclamam de ter perdido seus investimentos, enquanto os proprietários das instituições seguem impunes. Então, eu sou um dos fundadores da empresa. A gente iniciou a empresa em Porto Alegre há 10 anos atrás. E o meu avô, com o irmão mais velho, ele montou uma corretora lá em Porto Alegre. Sempre teve presente na minha casa, na minha memória e tal. Negócio de investimentos. Meu avô foi o presidente da Bolsa lá do... Hoje, percebe-se a continuidade dos investimentos da família Maisonave na especulação financeira, ou melhor dizendo, na parasitagem. Marcelo Maisonave, sobrinho de Roberto e neto de Vinícius, deu continuidade à tradição familiar com a fundação das corretoras XP e Warren Investimentos. A transição energética é uma realidade. Além de empreendimentos no setor elétrico e no mercado do canabidiol, a família ainda investe no ramo imobiliário, como percebemos no conflito com os povos indígenas na área retomada pelos Caindangue e Xoclen em 2022 no Morro Santana, onde a empresa planeja construir um grande empreendimento com profundos impactos ambientais e vários indícios de irregularidades. Concedeu uma reintegração de posse em favor de uma empresa que pretende construir aqui um empreendimento com 11 torres de apartamento. Nota técnica do Núcleo de Antropologia da URGS aponta que a área pertenceu à pedreira Depósito Guaponense que existia nos anos 70 no local. Tem até mesmo as ruínas das edificações. O imóvel foi adquirido pelo Banco Maisonave nos anos 1980, período em que ocorreram todas essas fraudes.
Em 87, o grupo Maisonave hipotecou o imóvel como garantia de dívida contraída junto ao Banco Central do Brasil, que, corrigida monetariamente, seria de mais de 200 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, tem-se o caso de uma empresa que não pagou funtosa dívida pública e não foi incomodada pelo credor, que não executou a hipoteca. Portanto, caso a hipoteca tivesse sido executada, o imóvel seria próprio da União. Se a justiça burguesa perdoa os crimes de colarinho branco, não deixaremos de lembrar: quem te rouba tem sobrenome.